Sinto que nunca mais serei o mesmo e algum dia poderei experimentar a promessa. Nossos sonhos serão todos realizados a partir do momento em que soubermos que a imaginação cria realidade e age. Este é mais um vídeo da série A Imaginação Cria Sua Realidade, da obra de Neville Goddard. Se quiser acompanhar todos os vídeos, basta acessar a playlist completa na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gratidão! Existe um passado imaginal e um futuro imaginal. Se, ao reagir, o passado é recriado no presente, então, ao representar nossos sonhos fantasiosos, o futuro pode ser trazido ao presente. Eu sinto agora o futuro no instante. William Shakespeare, Macbeth. O homem espiritual age, para ele, qualquer coisa que ele queira fazer, ele pode fazer e fazer ao mesmo tempo, em sua imaginação, e seu lema é sempre, o momento é agora. Eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. 2 Cor. 6, 2. Nada se interpõe entre o homem e a realização de seu sonho, exceto fatos. E os fatos são criações da imaginação. Se o homem mudar sua imaginação, ele mudará os fatos. Esta história conta a história de uma jovem que encontrou o momento, e por meio de seu sonho fantasioso, trouxe o futuro para o instante, sem perceber o que havia feito até a cena final. O incidente relatado abaixo deve parecer uma coincidência para aqueles que nunca foram expostos ao seu ensino, mas eu sei que observei um ato imaginativo tomar forma sólida em, talvez, 4 minutos. Acredito que tenha interesse em ler este relato, escrito, exatamente como aconteceu, poucos minutos depois da ocorrência real, na manhã de ontem. Eu estava dirigindo meu carro para o leste na Sunset Boulevard, na faixa central do tráfego, freando lentamente para parar em um sinal vermelho em um cruzamento de 3 vias, quando minha atenção foi atraída pela visão de uma senhora idosa, toda vestida de cinza, atravessando a rua em frente ao meu carro. Seu braço estava levantado, sinalizando para o motorista de um ônibus que estava começando a se afastar do meio-fio. Ela estava obviamente tentando atravessar na frente do ônibus para atrasá-lo. O motorista diminuiu a velocidade do veículo e pensei que permitiria que ela entrasse. Em vez disso, quando ela saltou para o meio-fio, o ônibus se afastou deixando-a parada no ato de abaixar o braço. Ela se virou e caminhou rapidamente em direção a uma cabine telefônica próxima. Quando meu sinal mudou para verde e coloquei meu carro em movimento, desejei estar atrás do ônibus e poder oferecer uma carona a ela. Sua extrema agitação era óbvia, mesmo à distância que eu estava longe dela. Meu desejo se realizou instantaneamente em um drama mental, e enquanto eu dirigia, a fantasia se manifestou na cena seguinte. Abri a porta do carro e uma senhora vestida de cinza entrou, sorrindo aliviada e me agradecendo profusamente. Ela estava sem fôlego de tanto correr e disse, eu só tenho alguns quarteirões pela frente. Estou encontrando amigos e estava com tanto medo que eles fossem embora sem mim quando perdi meu ônibus. Deixei minha dama imaginária de fora algumas quadras adiante e ela ficou maravilhada ao observar que seus amigos ainda esperavam por ela. Ela me agradeceu novamente e foi embora. Todo o cenário mental foi medido no tempo que leva para dirigir um quarteirão a uma velocidade normal. A fantasia satisfez meus sentimentos em relação ao incidente real, e eu imediatamente esqueci. 4 quarteirões adiante, eu ainda estava na faixa central e novamente tive que parar para um sinal vermelho. Minha atenção neste momento estava voltada para dentro de algo que agora esqueci, quando de repente alguém bateu na janela fechada do meu carro e eu olhei para cima para ver uma senhora idosa de aparência adorável, com cabelos grisalhos, toda vestida de cinza. Sorrindo, ela perguntou se poderia andar alguns quarteirões comigo, pois havia perdido o ônibus. Ela estava sem fôlego, como se estivesse correndo, e eu fiquei tão surpreso com sua aparição repentina no meio de uma rua movimentada em minha janela que por um momento eu só pude reagir fisicamente, sem responder. Inclinei-me e abri meu carro-porta. Ela entrou e disse, é tão chato correr assim e perder um ônibus. Eu não teria imposto a você assim, mas devo encontrar alguns amigos a alguns quarteirões da rua, se tivesse que andar agora, sentiria a falta deles. 6 quarteirões adiante,
Ela exclamou, oh, que bom! Eles ainda estão esperando por mim. Eu a deixei sair, e ela me agradeceu novamente e foi embora. Receio ter dirigido para meu próprio destino por reflexo automático, pois havia reconhecido plenamente que acabará de observar um sonho acordado tomar forma em ação física. Eu reconheci o que estava acontecendo enquanto estava acontecendo. Assim que pude, escrevi cada parte do incidente e encontrei uma consistência surpreendente entre o sonho acordado e a subsequente realidade. As duas mulheres eram idosas, de maneiras graciosas, todas vestidas de cinza e sem fôlego de tanto correr para pegar um ônibus e perdê-lo. Ambos desejavam encontrar-se com amigos, que por alguma razão não podiam esperar muito mais tempo, e ambos deixaram meu carro no espaço de alguns quarteirões após completarem com sucesso o contato com seus amigos. Estou maravilhada, confusa e exultante. Se não existe coincidência ou acidente, então eu testemunhei a imaginação se tornar realidade, quase instantaneamente. JRB. Há um momento em cada dia que Satanás não consegue encontrar. Nem seus Watchfiends podem encontrá-lo, mas os industriosos encontram este momento e ele se multiplica. E quando ele é encontrado, ele renova a cada momento do dia, se devidamente colocado. Desde a primeira vez que li sua pesquisa, ansiava por ter uma visão. Desde que você nos contou sobre a promessa, esse desejo foi intensificado. Quero contar-lhes minha visão, que foi uma resposta gloriosa à minha oração, mas tenho certeza de que não teria essa experiência se não fosse por algo que aconteceu há 2 semanas. Tive de estacionar o carro a certa distância do prédio da universidade onde deveria ministrar minhas aulas. Ao sair do carro, tive consciência da imobilidade ao meu redor. A rua estava completamente deserta, ninguém estava à vista. De repente, eu ouvi uma voz de palavrões assustadora. Olhei em direção ao som e vi um homem brandindo uma bengala, gritando, entre palavras vis, eu vou te matar. Eu vou matar você. Continuei enquanto ele se aproximava de mim, pois naquele momento pensei, agora posso testar o que declarei acreditar, se eu acreditar que somos um, o Pai, este abandonado e eu, nenhum mal pode me acontecer. Naquele momento, não tive medo. Em vez de ver um homem vindo em minha direção, senti uma luz. Ele parou de gritar, largou a bengala e caminhou em silêncio enquanto passávamos com menos de 30 centímetros entre nós. Tendo testado minha fé naquele momento, tudo sobre mim parecia mais vivo do que antes, flores mais brilhantes e árvores mais verdes. Tive uma sensação de paz e unidade de vida que não conhecia antes. Na sexta-feira passada, dirigi até nossa casa de campo, nada era incomum sobre o dia ou a noite. Trabalhei em um manuscrito, e como não estava cansado, não tentei adormecer até por volta das 2 da manhã seguinte. Então apaguei a luz e mergulhei naquela sensação de flutuação, não adormecida, mas sonolenta, como eu chamo, meio acordada e meio adormecida. Frequentemente, neste estado, rostos adoráveis e desconhecidos flutuam diante de mim, mas esta manhã a experiência foi diferente. O rosto perfeito de uma criança apareceu diante de mim de perfil, então se virou e sorriu para mim. Estava brilhando com luz e parecia encher minha própria cabeça de luz. Eu estava radiante e animado e pensei, este deve ser o Cristo, mas algo dentro de mim, sem som, disse, não, este é você. Sinto que nunca mais serei o mesmo e algum dia poderei experimentar a promessa. GB. Nossos sonhos serão todos realizados a partir do momento em que soubermos que a imaginação cria realidade, e age. Mas a imaginação busca de nós algo muito mais profundo e mais fundamental do que criar coisas, nada menos do que o reconhecimento de sua própria unidade, com Deus, que o que isso faz é, na realidade, o próprio Deus fazendo isso no e por meio do homem, que é toda imaginação. Capítulo 15 A Lei e a Promessa. A Promessa. 4 experiências místicas. Em tudo que relatei até agora, com exceção da visão da criança de GB, a imaginação foi exercitada conscientemente. Homens e mulheres criaram peças teatrais em sua imaginação, peças que implicam na realização de seus desejos. Então, ao se imaginarem participando desses dramas, eles criaram aquilo que seus atos imaginários implicavam. Este é o uso sábio da lei de Deus. Mas ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Gal. 3:11. Muitas pessoas estão interessadas no imaginismo como um modo de vida,
mas não estão absolutamente interessadas em sua estrutura de fé, uma fé que conduz ao cumprimento da promessa de Deus. Eu levantarei seu filho depois de você, que sairá de seu corpo. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. 2 Sam 7, 12, 14. A promessa de que Deus tirará do nosso corpo um filho que nascerá, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, João 1, 13 não diz respeito a eles. Eles querem conhecer a lei de Deus, não sua promessa. No entanto, este nascimento milagroso foi declarado claramente como uma obrigação para toda a humanidade desde os primeiros dias da comunhão cristã. Você deve nascer do alto, John 3, 7. Meu propósito aqui é declará-lo novamente e declará-lo em tal linguagem e com tal referência às minhas próprias experiências místicas pessoais que o leitor verá que este nascimento, de cima, é muito mais do que uma parte de uma superestrutura dispensável, que é o único propósito da criação de Deus. Especificamente, meu propósito ao registrar essas 4 experiências místicas é mostrar o que Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, AP 1, 5, estava tentando dizer sobre esse nascimento do alto. Como podem os homens pregar a menos que sejam enviados? Com 10, 15. Muitos anos atrás, foi levado em espírito a uma sociedade divina, uma sociedade de homens na qual Deus está desperto. Embora possa parecer estranho, os deuses realmente se encontram. Quando entrei nesta sociedade, o primeiro a me cumprimentar foi a personificação do poder infinito. Seu poder era desconhecido para os mortais. Fui então levado ao encontro do amor infinito. Ele me perguntou, qual é a melhor coisa do mundo? Respondi-lhe nas palavras de Paulo, fé, esperança e amor, estes 3, mas o maior deles é o amor um cor. 13, 13. Naquele momento, ele me abraçou e nossos corpos se fundiram e se tornaram um só corpo. Eu estava ligada a ele e o amava como minha própria alma. As palavras, amor de Deus, muitas vezes uma mera frase, eram agora uma realidade com um significado tremendo. Nada jamais imaginado pelo homem pode ser comparado a este amor que o homem sente por meio de sua união com o amor. O relacionamento mais íntimo da Terra é como viver em células separadas em comparação com essa união. Enquanto eu estava neste estado de supremo deleite, uma voz do espaço sideral gritou, abaixo os sangues azuis. Nessa explosão, me vi diante daquele que me cumprimentou pela primeira vez, aquele que encarnava o poder infinito. Ele olhou nos meus olhos e sem usar palavras ou boca, ouvi o que ele me disse, hora de agir. Fui repentinamente expulso daquela sociedade divina e retornei à Terra. Estava atormentado por minhas limitações de compreensão, mas sabia que naquele dia a Divine Society havia me escolhido como companheira e me enviado para pregar Cristo, a promessa de Deus ao homem. Minhas experiências místicas me levaram a aceitar literalmente o ditado de que o mundo todo é um palco. E acreditar que Deus desempenha todos os papéis. O propósito da peça. Para transformar o homem, o criado, em Deus, o Criador. Deus amou o homem, seu criado, e se fez homem na fé que este ato de autocomissão transformaria o homem, o criado, em Deus, o Criador. A peça começa com a crucificação de Deus sobre o homem, como homem, e termina com a ressurreição do homem, como Deus. Deus se torna como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Deus se torna homem para que o homem possa se tornar, primeiro, um ser vivente, em segundo lugar, um espírito vivificante. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Garota 2, 20. Deus assumiu a forma de homem e tornou-se obediente até a morte, mesmo a morte na cruz do homem, e foi crucificado no Gólgota, o crânio do homem. O próprio Deus entra pelas portas da morte, o crânio humano, e se deita na sepultura do homem para fazer do homem um ser vivo. A misericórdia de Deus transformou a morte em sono. Então começou a metamorfose prodigiosa e impensável do homem, a transformação do homem em Deus. Nenhum homem, sem a ajuda da crucificação de Deus, poderia cruzar o limiar que admite a vida consciente, mas agora temos união com Deus em seu eu crucificado. Ele vive em nós como nossa maravilhosa imaginação humana. O homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele.
O corpo eterno do homem é a imaginação, isto é, Deus, Ele mesmo, Blake. Quando Ele ressuscitar em nós, seremos como Ele e Ele será como nós. Então, todas as impossibilidades se dissolverão em nós, naquele toque de exaltação que seu surgimento em nós comunicará à nossa natureza. Aqui está o segredo do mundo. Deus morreu para dar vida ao homem e libertar o homem. Pois por mais claramente que Deus esteja ciente de sua criação, isso não quer dizer que o homem, criado imaginativamente, esteja ciente de Deus. Para operar este milagre, Deus teve que morrer, então ressuscitar como homem. E ninguém jamais expressou isso tão claramente quanto William Blake. Blake diz, ou melhor, Jesus disse, a menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, levantarei novamente tu comigo. Você amaria alguém que nunca morreu por você, ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e não se desse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morre, isto é, Deus se deu gratuitamente pelo homem. Deliberadamente, ele se tornou homem e se esqueceu de que ele é Deus, na esperança de que o homem, assim criado, acabe se levantando como Deus. Deus ofereceu tão completamente o seu próprio ser pelo homem, que clama na cruz do homem, Deus meu, por que me desamparaste? Esteira. 27:46, Salmo 21, 1. Ele se esqueceu completamente de que ele é Deus. Mas depois que Deus ressuscitar em um homem, esse homem dirá a seus irmãos, por que estamos aqui, tremendo, pedindo ajuda a Deus, e não a nós mesmos, em quem Deus habita. Blake. Este primeiro homem que ressuscitou dos mortos é conhecido como Jesus Cristo, os primeiros frutos daqueles que dormiram, o primogênito dos mortos. Para o homem, Deus morreu, agora, por um homem, veio também a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo ressuscita seu Pai morto tornando-se seu Pai. Em Adão, o homem universal, Deus dorme. Em Jesus Cristo, o Deus individualizado, Deus desperta. Ao acordar, o homem, o criado, tornou-se Deus, o Criador, e pode verdadeiramente dizer, antes que o mundo existisse, eu sou, Adam Ollon, dogmática judaica. Assim como Deus em seu amor pelo homem se identificou tão completamente com o homem que se esqueceu de que era Deus, o homem em seu amor por Deus deve se identificar tão completamente com Deus que ele vive a vida de Deus, isto é, imaginativamente. A peça de Deus que transforma o homem em Deus é revelada a nós na Bíblia. É completamente consistente em imagens e simbolismo. O Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo se manifesta no Novo. A Bíblia é uma visão da lei de Deus e sua promessa. Nunca teve a intenção de ensinar história, mas antes de conduzir o homem na fé através das fornalhas da aflição ao cumprimento da promessa de Deus, para despertar o homem deste sono profundo e despertá-lo como Deus. Seus personagens vivem não no passado, mas em uma eternidade imaginativa. Eles são personificações dos estados espirituais eternos da alma. Eles marcam a jornada do homem pela morte eterna e seu despertar para a vida eterna. O Antigo Testamento nos fala da promessa de Deus. O Novo Testamento não nos diz como essa promessa foi cumprida, mas como ela foi cumprida. O tema central da Bíblia é a experiência direta, individual e mística do nascimento da criança, aquela criança de quem o profeta falava, um filho nasceu para nós, um filho foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Isaías 9, 6 e 7. Quando a criança nos é revelada, nós a vemos, experimentamos, e a resposta a essa revelação pode ser declarada nas palavras de Jó, ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te veem, 42, 5. A história da encarnação não é fábula, alegoria ou alguma ficção cuidadosamente elaborada para escravizar as mentes dos homens, mas um fato místico. É uma experiência mística pessoal do nascimento de si mesmo fora do próprio crânio, simbolizado no nascimento de uma criança, envolta em panos e deitada no chão. Há uma diferença entre ouvir sobre o nascimento de uma criança do próprio crânio, um nascimento que nenhum cientista ou historiador poderia explicar, e realmente experimentar o nascimento, segurar em suas próprias mãos e ver com seus próprios olhos esta criança milagrosa, uma criança nascida de cima de seu próprio crânio, um nascimento contrário a todas as leis da natureza. A pergunta, conforme colocada no Antigo Testamento, pergunte agora,
e veja, um homem pode ter um filho. Por que então vejo todo homem com as mãos se entregando como uma mulher em trabalho de parto? Por que todos os rostos ficaram pálidos? Ger 30, 6. A palavra hebraica shalatz, mal traduzida como lombos, significa puxar, libertar, retirar-se. O desenho de si mesmo para fora do próprio crânio era exatamente o que o profeta previu como o nascimento necessário do alto, um nascimento dando ao homem a entrada no reino de Deus e a percepção reflexiva nos níveis mais elevados do ser. Ao longo dos tempos, Deep chama Deep PS 42, 7 Desperte. Por que dormes, ó Senhor? Desperto. PS 44 hífen 23. O evento, como está registrado nos evangelhos, realmente ocorre no homem. Mas daquele dia ou daquela hora quando chegará a hora do indivíduo ser libertado, ninguém sabe, exceto o Pai. Não te maravilhes que te disse, deves nascer do alto. O vento sopra onde quer e você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem ou para onde vai, assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 7 e 8. Esta revelação no Evangelho de João é verdadeira. Aqui está minha experiência desse nascimento do alto. Como Paulo, não o recebi do homem, nem fui ensinado. Veio por meio da experiência mística real de nascer do alto. Ninguém pode falar verdadeiramente deste nascimento místico do alto, exceto aquele que o experimentou. Eu não tinha ideia de que esse nascimento do alto era literalmente verdadeiro. Quem, antes da experiência, poderia acreditar que a criança, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz estavam gravados em seu próprio crânio? Quem, antes da experiência, entenderia que o seu Criador é o seu marido e o Senhor dos Exércitos é o seu nome? Isaías 54, 5. Quem acreditaria que o Criador entrou em sua própria criação, o homem, e sabia que era ele mesmo e que esta entrada no crânio do homem, esta união de Deus e do homem, resultou no nascimento de um filho fora do crânio de Cara? Qual nascimento deu a esse homem a vida eterna e a união com seu Criador para sempre? Se agora conto o que vivi naquela noite, não o faço para impor minhas ideias aos outros, mas para dar esperança àqueles que, como Nicodemos, se perguntam como pode um homem nascer velho? João 3, 4. Como ele pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Como isso pode ser? Foi assim que aconteceu comigo. Portanto, agora irei escrever a visão, e torná-lo claro em tabuinhas, para que possa correr quem o lê. Pois a visão ainda aguarda seu tempo, se apressa até o fim, não vai mentir. Se parecer lento, espere, certamente virá, não demorará. Eis que aquele cuja alma não é reta nele, morrerá, mas o justo viverá pela fé. H.A.B. 2, 4. Na madrugada de 20 de julho de 1959, na cidade de São Francisco, um sonho celestial em que floresciam as artes foi subitamente interrompido pela vibração mais intensa centrada na base do meu crânio. Então, um drama, tão real quanto aqueles que experimento quando estou totalmente acordado, começou a se desenrolar. Acordei de um sonho e me encontrei completamente sepultado em meu crânio. Tentei forçar meu caminho para fora de sua base. Algo cedeu e eu me senti mover de cabeça para baixo, através da base do meu crânio. Eu me espremi, centímetro por centímetro. Quando eu estava quase dormindo, segurei o que imaginei ser o pé da cama e puxei o resto de mim para fora do meu crânio. Lá, no chão, eu deitei por alguns segundos. Então me levantei e olhei para meu corpo na cama. Seu rosto estava pálido, deitado de costas e balançando de um lado para o outro, como alguém que está se recuperando de uma grande provação. Enquanto contemplava, na esperança de que não caísse da cama, percebi que a vibração que iniciou todo o drama não estava apenas na minha cabeça, mas agora também vinha do canto do quarto. Ao olhar para aquele canto, me perguntei se aquela vibração poderia ser causada por um vento muito forte, um vento forte o suficiente para fazer a janela vibrar. Não percebi que a vibração que ainda sentia em minha cabeça estava relacionada com a que parecia vir do canto da sala. Olhando de volta para a cama, descobri que meu corpo havia sumido, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho estava sentado onde estava a cabeça. Meu segundo e terceiro irmão sentaram-se onde estavam os pés. Nenhum parecia estar ciente de mim,
embora eu estivesse ciente deles e pudesse discernir seus pensamentos. De repente, percebi a realidade da minha própria invisibilidade. Percebi que eles também estavam perturbados com a vibração que vinha do canto da sala. Meu terceiro irmão foi o mais perturbado e foi investigar a causa do distúrbio. Sua atenção foi atraída por algo no chão e, olhando para baixo, anunciou: "É o bebê do Neville." Meus outros dois irmãos, em vozes incrédulas, perguntaram como Neville pode ter um filho. Meu irmão ergueu o bebê envolto em panos e o deitou na cama. Eu, então, com minhas mãos invisíveis levantei o bebê e perguntei a ele como está minha namorada. Ele olhou nos meus olhos e sorriu e eu acordei neste mundo, para refletir sobre a maior das minhas muitas experiências místicas. Tennyson tem uma descrição da morte como um guerreiro, um esqueleto alto em um cavalo negro como a noite, surgindo à meia-noite. Mas quando a espada de Gareth cortou o crânio, havia nele o rosto brilhante de um menino florescendo fresco como uma flor recém-nascida. Idílios do Rei. Vou contar duas outras visões porque confirmam a verdade da minha afirmação de que a Bíblia é um fato místico, que tudo o que está escrito sobre o Filho prometido na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos deve ser vivido misticamente na imaginação do indivíduo. O nascimento da criança é um sinal e um presságio, sinalizando a ressurreição de Davi, o ungido do Senhor, de quem ele disse: "Tu és meu filho, hoje eu te gerei." Salmos 2, 7. 5 meses após o nascimento da criança, na manhã de 6 de dezembro de 1959, na cidade de Los Angeles, uma vibração semelhante à que antecedeu seu nascimento começou na minha cabeça. Desta vez, sua intensidade estava centrada no topo da minha cabeça. Então veio uma explosão repentina e me vi em uma sala modestamente mobiliada. Ali, encostado na lateral de uma porta aberta, estava meu filho David, de fama bíblica. Ele era um rapaz no início da adolescência. O que me impressionou fortemente sobre ele foi a beleza incomum de seu rosto e figura. Ele era, como é descrito no primeiro livro de Samuel, rosado, com olhos lindos e muito bonito. 16 de dezembro, 17, 42. Em nenhum momento me senti outra pessoa além de quem sou agora. Mesmo assim, eu sabia que esse rapaz, Davi, era meu filho, e ele sabia que eu era seu pai, pois a sabedoria do alto é sem certezas, mas a sabedoria que vem do alto é primeiro pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, 17. Enquanto estava sentado ali contemplando a beleza de meu filho, a visão se desvaneceu e acordei. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos sinais e presságios em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Is. 8, 18. Deus me deu Davi como meu próprio filho. Depois de te levantarei o teu filho, que sairá do teu corpo. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. 2 Sam. 7, 12, 14. Deus não é conhecido de outra forma senão por meio do Filho. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e todo aquele a quem o Filho decidir revelá-lo. Lucas 10, 22. A experiência de ser o pai de Davi é o fim da peregrinação do homem na terra. O propósito da vida é encontrar o pai de Davi, o ungido do Senhor, o Cristo. Abner, de quem é o filho este jovem? E Abner disse: Como vive sua alma, ó rei, eu não posso dizer. E o rei disse: Pergunte de quem é o filho. E, quando Davi voltou da matança do filisteu, Abner o tomou e o apresentou a Saul com a cabeça do filisteu na mão. E Saul disse-lhe: De quem és filho, meu jovem? E Davi respondeu: Eu sou filho de teu servo Jessé, o belemita. 1 Sam. 17, 55 e 58. Jesse é qualquer forma do verbo ser. Em outras palavras, eu sou o filho de quem eu sou gerado por mim mesmo, eu sou o filho de Deus, o Pai. Eu e meu Pai somos um. João 10, 30. Eu sou a imagem do Deus invisível. Aquele que me viu, viu o Pai. João 14, 9. Filho de quem? Não é sobre Davi, mas sobre o pai de Davi, a quem o rei havia prometido. 1 SM 17 e 25, libertar em Israel. Nota: em todas essas passagens, 1 Sam. 17, 55,56,58,
a indagação do rei não é sobre Davi, mas sobre o pai de Davi. Eu encontrei Davi, meu servo. Ele clamará a mim: Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. E eu farei dele o primogênito, o mais alto dos reis da terra. Salmo 89, 20, 26 e 27. O indivíduo que nasceu do alto encontrará Davi e saberá que ele é seu próprio filho. Então ele vai perguntar aos fariseus, que estão sempre conosco: O que vocês acham do Cristo? De quem é ele filho? E quando eles lhe disserem: O filho de Davi, ele lhes dirá: Como é que Davi, no Espírito, o chama de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como é ele seu filho? Mete 22, 41, 45. A concepção errada do homem sobre o papel do filho, que é apenas um sinal e um presságio, fez do filho um ídolo. Filhinhos, mantenham-se longe dos ídolos. 1 João 5, 21. Deus desperta, e aquele homem em quem ele desperta torna-se o pai de seu próprio pai. Aquele que era o filho de Davi, Jesus Cristo, o filho de Davi mete 1 se tornou o pai de Davi. Não vou mais chorar, nosso pai Davi, teu filho, Atos 4 e 25. Achei Davi, Salmo 89, 20, Atos 13, 22. Ele clamou para mim: Tu és meu pai, SR 89, 26. Agora eu sei que sou um dos Elohim, o Deus que se tornou homem, para que o homem se torne Deus. Grande, de facto, confessamos, é o mistério da nossa religião. 1 Tim 3, 16. Se a Bíblia fosse história, não seria um mistério. Espere a promessa do Pai, Atos 1, 4. Isto é, para Davi, filho de Deus, que irá revelar você como o Pai. Esta promessa, diz Jesus, tu ouviste de mim, Lucas 24 e 44, e para o seu cumprimento no momento em que agrada a Deus dar-te o seu Filho, como a tua descendência, que é Cristo. Gal 3, 16. A figura de linguagem é utilizada com o propósito de chamar a atenção, enfatizar e intensificar a realidade do sentido literal. A verdade é literal, as palavras usadas são figurativas. A cortina do templo rasgou-se em duas, de alto a baixo, e a terra tremeu e as pedras se partiram. Mete 27 e 51. Na manhã de 8 de abril de 1960, 4 meses depois que me foi revelado que sou o pai de David, um raio que saiu do meu crânio me dividiu em dois, do topo do crânio à base da espinha. Eu estava fendido como se fosse uma árvore atingida por um raio. Então me senti e me vi como uma luz líquida dourada subindo pela minha espinha em um movimento sinuoso. Quando entrei em meu crânio, ele vibrou como um terremoto. Cada palavra de Deus se mostra verdadeira, ele é um escudo para aqueles que nele confiam. Não acrescente as suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja considerado mentiroso. Provérbios 30, 5,6. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Essas experiências místicas ajudarão a resgatar a Bíblia das coisas externas da história, pessoas e eventos, e a restaurá-la ao seu real significado na vida do homem. A Escritura deve ser cumprida, em nós. A promessa de Deus será cumprida. Você terá as seguintes experiências, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. O círculo cada vez maior, Jerusalém, Judéia, Samaria, o fim da terra, é o plano de Deus. A promessa ainda está amadurecendo para o seu tempo determinado, mas por quanto tempo? Vastas e severas as provações você encontrará Davi, seu filho, que o revelará como Deus, o Pai. Demorou a contar, mas se apressa até o fim, não vai falhar. Então espere, pois não haverá adiamento. Há algo maravilhoso demais para o Senhor. No tempo determinado voltarei para vocês, na primavera, e Sara terá um filho. Gênesis 18, 14. O fim. Se gostou do vídeo, compartilhe. E se você chegou até aqui, comente: estou cocriando minha realidade de prosperidade e abundância. Gratidão.